mais uma manhã, né? Propósito, né, da nossa campanha, né, das nossas orações, pelos nossos filhos, pelas nossas vidas, né? A vida do Vitor, né, que está na UTI em Goiânia. E eu creio que Deus vai mover os céus sobre essas vidas, sobre nossas vidas. E eu vou estar lendo Salmo 91 durante esses 3 dias. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Pisarás o leão e a aspa, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, por essa palavra neste dia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos a paz do Senhor. Minha esposa fez questão de mencionar aqui. Nós temos alguns motivos aqui para estarmos nessa campanha de 3 dias, nesse monte, nesse lugar secreto de adoração, de busca, de intercessão, de louvor a Deus. E ela fez menção aqui sobre o Vitor. O Vitor, ele é um jovem a qual nós conhecemos quando estivemos ali um período na Igreja do Brasil para Cristo. Um menino ao qual nós nos identificamos muito com ele, tivemos alguns contatos e por este motivo, Deus, eu sei que algo tremendo vai acontecer na vida desse jovem. Independente do que venha a acontecer, o Senhor é Deus. A nossa parte nós estamos fazendo aqui. A nossa parte é de buscar em Deus uma solução, buscar em Deus intervindo espiritualmente através da oração. Independente do que vai acontecer, Deus, Ele é Deus. Nós estamos aqui para pedir o que é melhor para este jovem que sofreu um acidente grave, está na UTI, está ali em Goiânia, passando por alguns tratamentos, recebendo bolsas de sangue, porque o acidente foi um acidente muito grave. Mas eu sei que nós estamos diante de um Deus que para Ele nada é impossível. Todas as coisas são possíveis para Deus, para esse grandioso Deus ao qual nós servimos. Louvado seja o nome do
do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez, irmãos, estamos aqui nesse segundo dia de campanha e nós estamos aqui para orar a Deus, para interceder junto a este lugar, a esta situação que muitas vezes é difícil nos dias de hoje. Então quero ler juntamente com os irmãos em nome de Jesus Cristo, aleluias, que diz assim no capítulo 14, louvado seja o nome de Jesus, versículo 19 em diante. Sobrevieram, porém, judeus da Antioquia e Icônio, instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade no dia seguinte e partiu com Barnabé para Derbe. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, estamos aqui diante de uma situação que eu falo para você o quanto é importante você orar pela sua família. O quanto você é importante a orar pelo teu ministério, a orar pelo teu pastor, a orar por quem quer que seja, seja desde o presidente da república até uma pessoa que está ali como cego de Jericó, mendigando sobre as ruas, desde o maior patamar espiritual até o mais simples, até o mais humilde, seja o maior milionário da face da terra, o mais pobre e humilde pessoa. Nós estamos aqui para orar, porque a oração ela faz diferença na vida das pessoas. Nós vimos aqui que Paulo ele é apedrejado pelos judeus. Eles ali estão fazendo o ministério do ide. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Já começa aí o ministério de Paulo, pregando as escrituras, pregando a palavra que ele aprendeu com Jesus, pregando o evangelho nato, o evangelho não para nos agradar, mas um evangelho que confronta o pecado, que confronta a imoralidade, que confronta a prostituição, os vícios, a lascívia e toda sorte de maledicência que o mundo hoje é operado por Satanás. Estamos aqui diante de Paulo. Paulo ele está fazendo a missão do ide, pregar o evangelho. Então aqui nós vimos aqui que a palavra de Deus diz que alguns judeus da Antioquia e de Icônio instigam a multidão contra Paulo. Essa multidão instigada contra Paulo, ela vai apedrejá-lo, ela vai machucá-lo, feri-lo. E é interessante dizer, porque eu acredito que nesse apedrejamento, diferente do apedrejamento de Estevão, o Estevão ele foi morto por apedrejamento, mas Paulo aqui, a Bíblia nos diz que quando eles viram Paulo na situação que ele estava, eu acredito que ele ficou como um boneco no chão, irmãos. Eu acredito que Paulo ali, ele estava deitado sobre o seu próprio corpo, estava ali largado, todo ensanguentado, machucado, porque desferiram contra ele centenas de pedradas, com ira. Porque uma vez que uma pessoa é instigada contra outra, por isso que eu falo para você, não adianta a gente estar na igreja e não seguir os preceitos de Deus. Aprender a amar o nosso próximo, aprender a amar aquele que nos persegue, aprender a amar aquele que nos calunia. Estamos no evangelho para cumprir a palavra de Deus. É fácil eu amar minha esposa, é fácil eu amar meus filhos. Eu quero ver se eu vou conseguir amar aquele que está me perseguindo no trabalho, aquele que está fazendo fofoca de mim, aquele que está falando mal de mim, sem eu ter feito nada contra esta pessoa. E Deus nos incentiva a amar
qualquer tipo de pessoa, em qualquer situação, porque Ele assim o fez. Ele nos amou, Ele se entregou por nós. E Paulo, quando ele recebe de Deus, de próprio Jesus, a missão de fazer a vontade de Jesus, de pregar o Evangelho, ele não pensa duas vezes. E ele sofre consequências severas por causa disso. Entenda que agora ele é dado como morto, e ele é arrastado para fora da cidade. Só que, por isso que eu falo a importância da igreja. A igreja hoje, ela não está se preocupando mais com intercessores. Ela não tem relógio de oração. Ela só quer aplausos, só quer pregadores renomados, só quer cantores renomados. Estão preocupados como um púlpito de circo para trazer atrações ao povo, para que sejam alegrados os seus corações. Elas não estão preocupadas em confrontar o pecado. Elas querem risos, elas querem gargalhadas. E Paulo ali, ele estava confrontando o pecado. Então as pessoas instigadas pelos judeus ali falando: não, vão matar esse cara, então apedreja ele. E a Bíblia nos diz aqui que, rodeando porém os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Olha só, a Bíblia nos diz aqui que, rodeando os discípulos, Paulo está no centro aqui, caído, machucado, dado como morto. Então ele começa ali um círculo de oração, rodeando Paulo ali. Eu acredito que todos na mesma fé, na mesma motivação, clamando a Deus, pedindo a Deus, Paulo se levanta. A igreja, ela foi chamada não para derrubar o crente, mas para levantar o crente. Muitos invejosos, caluniadores, falsos profetas estão dirigindo igrejas, estão dirigindo pontos de pregação, muitas vezes enganosamente, porque foi levantado pelo homem, não por Deus. Então mata em vez de levantar. Você foi chamado para levantar, você foi chamado para interceder, você foi chamado para ajudar. Entenda uma coisa, que não há outro motivo pela qual Jesus nos chamou. Ele tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. A palavra de Deus nos diz que ele abandonou. A primeira coisa que hoje em dia a igreja faz, irmãos, infelizmente, pela porta que entrou, pela porta que saiu, ninguém dá a cara. Ninguém te manda uma mensagem, ninguém te liga para saber se você está bem, se você está ótimo, se você está passando necessidade. Eles simplesmente te ignoram. Isso não é obra de Deus. Isso nunca será obra de Deus. Obra de Deus é correr atrás da viúva, correr atrás do necessitado, daquele que caiu. Quando você está na igreja cantando, você está pregando, todo mundo está te aplaudindo, dando a mão para você, te abraçando. Mas uma queda que você tem é o suficiente para te abandonar. É o suficiente para te deixar. É o suficiente para ter vergonha de você, porque você pecou. Por algum motivo você tomou uma garrafa de cerveja e escandalizou, você fumou um cigarro, você fez qualquer tipo de coisa que a Bíblia nos condena, mas fiel é justo e Deus para nos perdoar de todos os nossos pecados. Pedro indagou uma vez Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7? Jesus disse: não, 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes por dia. Se alguém pecar contra mim, eu sou obrigado a perdoar, porque eu escolhi a Bíblia como manual de sobrevivência. Só que é melhor para mim fazer o que? Abandonar. Abandona, não serve mais. Aqui a Bíblia mostra diferente. Mostra que os discípulos: opa, Paulo caiu. Ô pastor, estou aqui, viu? Se precisar. Ô pastor, não devia ter feito aquilo. Caiu com a irmã, ou foi lá beber,
ou foi lá usar droga, ou começa a condenar, começa entre quatro paredes a defamar aquele que um dia estava junto com ele ajudando o ministério, estava intercedendo junto com ele dentro da igreja, hoje está defamando ele porque ele caiu, em vez de atar as suas feridas e de ajudar ele a se levantar de novo. Não, pastor, estou preparado aqui, eu fiz curso de obreiro, eu fiz teologia, eu tenho vários cursos aqui, ó, para poder ajudar no ministério do Senhor. É os discípulos aqui, ó. Eles não esqueceram que Paulo um dia foi para eles. Eles não esqueceram a importância que Paulo tem na igreja do Senhor Jesus. Então eles começam a interceder. E a Bíblia fala que Paulo se levanta. Paulo é restaurado. Paulo, eu creio que ele é curado. Porque a Bíblia nos diz que ele foi apedrejado. E no outro dia ele já sai. No outro dia ele já está fazendo a obra. Porque tinha pessoas com verdadeiras intenções dentro do ministério de Jesus, dentro da casa de Jesus. Então que eu e você possamos pegar essa palavra hoje, atá-la dentro dos nossos corações e dizer: eu tenho que ser como esses discípulos que ajudaram a Paulo se levantar. Eu tenho que ser como esses discípulos que um dia viram algum pastor cair, se machucar, ou mesma coisa, se desistiu, não quis mais, cansou, foi traído demais. É fácil eu e você julgar o livro pela capa, irmão. O senhor sabe que eu passei na minha vida já? O senhor sabe que a minha esposa já passou na vida dela? Às vezes a gente julga o próximo pela capa, a gente olha para ele e já faz um checklist da vida dele, sem sequer saber o que ele já enfrentou. Às vezes ele já enfrentou uma prisão de anos. Às vezes ele já enfrentou a traição dos amigos, da família, da própria esposa. Às vezes ele foi abandonado. Às vezes ele veio de um contexto de vida social totalmente deprimente, foi deixado para trás. E você e eu muitas vezes julga pela capa. Não julgue pela capa. Você está aqui, e eu também, como os discípulos aqui, para ajudar a levantar o caído, para atar a ferida daquele que um dia estava junto com você e caiu. É para isso que nós estamos aqui. Então vista a camisa de enfermeiro de Jesus Cristo e começa a proclamar na tua vida: eu sou um ajudador do Senhor, eu sou um enfermeiro do Senhor, eu sou um médico do Senhor. Qualquer pessoa que cair, qualquer pessoa que eu ver ferida, eu vou ajudar a levantar, eu vou orar, eu vou interceder. Não importa a causa pelo que ele caiu, pelo que ele machucou, não importa o que fez, importa que nós estamos aqui para sarar as feridas, ajudar a curar, como o bom samaritano fez. Tome isso como lição para a tua vida, para a minha vida também, porque eu não sou hipócrita. Que nós possamos ser enfermeiros de Jesus nessa terra, para curar, para ajudar o nosso próximo. E assim eu encerro essa palavra, amados, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus te guarde, em nome de Jesus. A paz seja com todos, amém.